Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 13 de junho de 2023, a Igreja Católica celebra com grande alegria a memória de Santo Antônio de Pádua, como o santo deste dia. Vamos conhecer um breve resumo sobre a história deste grande santo. Hoje, 13 de junho, a Igreja Católica celebra a festa de um dos santos mais conhecidos e venerados em todo o mundo, Santo Antônio de Pádua, que morreu nesta cidade na Itália, também chamado Santo Antônio de Lisboa, cidade esta em que nasceu em Portugal, e que, segundo a tradição, é invocado para encontrar objetos perdidos. Lembramos de São Longuinho, o que se deve a um problema que teve com um noviço e ainda como santo casamenteiro, devido à ajuda dada a uma jovem pobre. Foi declarado doutor da Igreja por Pio XII, em 1946, ficando conhecido como o Doutor do Evangelho. Santo Antônio nasceu em Portugal em 1195, em uma família nobre. Desde criança, consagrou-se à Santíssima Virgem. Em sua juventude, foi atacado por paixões sensuais, mas com a ajuda de Deus as dominou, encontrando sua força nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Ele foi admitido nos franciscanos no início de 1221. Participou em Assis do capítulo geral da ordem deste ano. E mais tarde foi enviado para pregar em várias cidades, obtendo um grande êxito na conversão dos hereges. Como as pessoas procuravam estar perto dele e alguns arrancavam pedaços de seu hábito, foi designado um grupo de homens para protegê-lo após os sermões. Às vezes, pregava em praças e mercados. Bastava sua presença para que os pecadores caíssem de joelhos a seus pés. Mudou-se para Pádua, onde havia trabalhado anteriormente. Denunciou e combateu o vício da usura, mas gradualmente a saúde de Santo Antônio foi se deteriorando e se retirou para descansar na floresta. Sentindo que sua vida estava chegando ao fim, pediu para voltar para Pádua, mas só chegou aos limites da cidade. Em 13 de junho de 1231, recebeu os últimos sacramentos, entoou um canto à Virgem Maria e, antes de partir para a casa do Pai, disse, sorrindo, vejo, vindo nosso Senhor. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, sem que tivesse transcorrido um ano de sua morte, e foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Um homem, certa vez, desafiou Santo Antônio a provar que Jesus estava na Eucaristia e deixou sem comer por 3 dias a sua mula. Então, levou o animal ao templo e mostrou-lhe um pasto fresco. Mas a mula escolheu ir com o santo, que estava ao lado com uma hóstia consagrada, e ajoelhou-se. Muitos fiéis recorrem a Santo Antônio quando querem encontrar um marido ou uma esposa. Segundo consta, o título de santo casamenteiro se deve a um episódio no qual uma jovem pobre teria pedido a bênção do então Frei Antônio porque não conseguia realizar o casamento por causa da baixa condição financeira de sua família, a qual não teria dinheiro para pagar o dote, as vestimentas e o enxoval. O frei abençoou a moça e pediu que confiasse. Passados alguns dias, a mulher recebeu tudo o que precisava e conseguiu se casar. Além disso, o santo é invocado para encontrar objetos perdidos, talvez porque certo dia um noviço fugiu do convento com um saltério que ele usava. Santo Antônio orou para recuperar o seu livro
E o noviço se viu diante de uma aparição terrível e ameaçadora que o obrigou a regressar e devolver o que roubou. Disse também que em uma ocasião, enquanto orava, apareceu-lhe o menino Jesus, e o santo segurou-o em seus braços, e por esta razão, até hoje, é representado sustentando o menino Deus. Santo Antônio é patrono das mulheres estéreis, dos pobres, dos viajantes, dos pedreiros, dos padeiros, entre outros. Devido à sua caridade com os pobres, com frequência, se apresenta Santo Antônio oferecendo pão aos indigentes. Santo Antônio também é considerado um dos doutores da Igreja, sendo chamado de doutor do Evangelho, pela riqueza da sua pregação. A língua de Santo Antônio encontra-se incorrupta até o dia de hoje. O santo que segurou Deus nos braços. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Ainda de acordo com o Martirológio Romano, neste dia 13 de junho, além de Santo Antônio, este grande presbítero e doutor da Igreja, a Igreja celebra a memória de outros beatos e santos. Santa Felícula, mártir, em Roma, no século IV. No Egito, o beato Aquileu, ano 312. Em Chipre, São Trifílio, ano 370. Na Itália, São Peregrino, ano 600. No Egito, Santo Eulógio, ano 607. Na França, São Salmódio, século VII. Também na França, São Ramberto, ano 680. Ainda na França, Santo Aventino, século VIII. Na Espanha, São Fândila, ano 853. Na França, o beato Gerardo, ano 1138. No Vietnã, os santos Agostinho Pan Viet Huy e Nicolau Bui Viet T, ano 1839. Na Polônia, a beata Maria Ana Biernacka, ano 1943. Santo Antônio de Pádua e demais beatos e santos do dia 13 de junho, rogai por nós.